Dou agora a palavra a Eduardo Silva. Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, Francisco de Assis Barbosa se autodefiniu como, ao mesmo tempo, paulista de Guaratinguetá e carioca de adoção. Essa curiosa mistura do local com o nacional, do particular com o geral, revela muito da consciência histórica de Francisco de Assis Barbosa e, junto com ele, de toda uma geração de intelectuais brasileiros. A questão atravessa a vida e obra de toda uma geração. Sou, acima de tudo, brasileiro, definiu-se Francisco de Assis Barbosa e completou: um caipira do Vale do Paraíba, que não dispensa virado de feijão, angu e cambuquira. Não é preciso dizer que cambuquira é um prato típico de Guaratinguetá, um guisado caseiro muito delicado, muito saboroso, feito apenas com os grelos mais tenros da polvoreira. Quer dizer, uma coisa que só existe em Guaratinguetá. E continua Chico: um caipira do Vale do Paraíba, mas com curso completo de Praça 11, Lapa, Catete e arredores. Impregnei-me do sentido nacional desta nossa querida cidade de São Sebastião. Aí temos o Chico inteiro. Guaratinguetá, Rio de Janeiro. Virado de feijão, angu e cambuquira, Praça 11, Lapa, Catete e arredores. Está o Chico inteiro. É interessante notar que o historiador, no momento da sua maior glória, escolhe cuidadosamente como símbolos de identidade e pertencimento espaços tradicionalmente ocupados pela população negra e mestiça do Rio de Janeiro. A cultura carioca de raiz mais profunda e popular. Era com isso que ele se identificava. A legendária Praça 11 dos primeiros carnavais, a velha Lapa, o popular bairro do Catete, redutos tradicionais de grandes sambistas e malandros geniais da época. Em se tratando, senhor presidente, de um intelectual de tão alto refinamento, tudo isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito importante para compreendermos a contribuição de Francisco de Assis Barbosa e seu envolvimento profundo com a história do povo negro no Brasil. Isso, creio eu, foi um dos pontos que nos unia e, apesar de todas as grandes diferenças de idade, de cultura e tudo mais, isso nos uniu. Eu trazia essa preocupação com o popular, com a participação do negro na história do Brasil, e penso, hoje eu sei, que isso batia com a sensibilidade profunda de Francisco de Assis Barbosa. Escravidão, abolição, relações raciais, tudo o que permanecia oculto na história do Brasil, tudo o que me interessava como jovem pesquisador saído da Ilha do Governador, era também preocupação antiga e constante desse grande mestre da historiografia. Não podemos esquecer que Francisco de Assis Barbosa foi o homem que simplesmente descobriu Lima Barreto. Isso em 1952. Há quem diga que ele não apenas descobriu, mas até incorporou o seu biografado e colocou no papel o que o próprio Lima não pôde dizer. Adiante, ainda vamos voltar a essas questões mais misteriosas
da relação do Chico com Lima Barreto. Por agora eu quero lembrar também que Francisco de Assis Barbosa foi um dos primeiros intelectuais, juntamente com Gilberto Freire, Guerreiro Ramos e, para surpresa de alguns, Raquel de Queiroz, foi um dos primeiros a apoiar o jornal Quilombo, iniciativa de Abdias do Nascimento, que está fazendo 100 anos agora também, e uma das primeiras trincheiras modernas de combate ao racismo. No primeiro número do Quilombo, lá está Francisco de Assis Barbosa. Convidado a colaborar, escreveu um artigo sobre Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Ele ainda não tinha escrito, ele estava se preparando para escrever a vida de Lima Barreto, mas já colaborou no jornal Quilombo do Abdias do Nascimento com um belíssimo artigo sobre essa novela exemplar de Lima Barreto. Essa preocupação intelectual não era, portanto, fortuita em Chico de Assis Barbosa. Ela chegava até o trabalho voluntário. Pouca gente sabe disso, como a sua participação como festeiro de São Benedito Preto na sua pequena Guaratinguetá. Para os que não sabem, o festeiro de São Benedito é um membro da sociedade mais ampla, escolhido pela confiança da comunidade negra, e que ficava responsável por angariar fundos e organizar a festa da Irmandade. É o elo entre o pessoal chique e a Irmandade dos Negros. Esse era Francisco de Assis. É por aí que eu gostaria de analisar e de lembrar a importância de Francisco de Assis Barbosa na historiografia brasileira. Mesmo passeando, ele trazia sempre essas preocupações intelectuais. Era uma constante. E antes de continuar, eu preciso dividir com vocês um episódio que eu nunca contei antes, mas que revela muito do Chico. Em 1990, quando eu estava fazendo doutorado na Universidade de Londres, eu recebi de surpresa a sua visita. Ele disse que estava a passeio, mas eu desconfio que ele foi também para fiscalizar, para saber se eu estava mesmo trabalhando como devia na tese sobre Dom Obá II d'África, o príncipe do povo. Projeto, aliás, que ele foi um dos incentivadores principais. O fato é que ele sentou no meu precaríssimo alojamento de estudante e leu calmamente os primeiros 2 ou 3 capítulos, ainda manuscritos e rabiscados, da primeira versão do que seria o meu livro. Nós brincamos muito e ele dizia que o Dom Obá seria o meu Lima Barreto. Mas eu não tive a sorte de encontrar Lima Barreto. Eu tive que me contentar com Dom Obá mesmo. Foram dias maravilhosos aqueles. Ficamos muito próximos, andamos e conversamos muito sobre todas as coisas. Apesar do frio intenso de Londres, visitamos a casa de Charles Dickens, que era praticamente meu vizinho lá, o Museu Britânico, o pub da Virginia Woolf, onde, aliás, paramos para apreciar, Chico, Graça e eu, uma boa pint of lager, a melhor cerveja do mundo, e com o melhor papo do mundo. Chico adorou tudo aquilo. Mas no último dia, e essa foi a nossa despedida, ele propôs uma visita absolutamente surpreendente. É disso que eu quero falar aqui. Ele queria conhecer, de Londres toda, ele queria conhecer a igreja do Imaculado Coração de Maria.
Church of the Immaculate Heart of Mary, coisa que ninguém conhecia. Ela é conhecida como The London Oratory, uma igreja católica, das mais importantes, a mais importante igreja católica da cidade do século XIX, famosa até hoje pela celebração da missa em latim e pela preservação da música e de toda a liturgia tradicional. Isso era uma coisa surpreendente, era um novo Chico que eu estava conhecendo. Ele queria conhecer a igreja do Imaculado Coração de Maria. E nós demos sorte e chegamos bem na hora da missa e assistimos aquilo tudo. Ao final, ele me explicou o motivo da visita. Foi naquela igreja, senhor presidente, exatamente naquela igreja e numa missa como aquela, que Joaquim Nabuco viveu a grande experiência mística de sua reconversão ao catolicismo. E nós estávamos todos reconvertidos naquele momento. Imaginem vocês, por essas pequenas coisas, a gente conhece um grande historiador. Quem poderia saber de um detalhe como esse? Francisco de Assis. E quando terminou, ele saiu recolhendo aqueles folhetos de igreja para trazer para o Brasil e provar para o Américo Jacobino Lacombe que nós havíamos localizado e assistido à missa na tal igreja. Isso para fazer inveja. Botar uma pontinha de inveja no Lacombe. Aí está. Praça 11, Lapa, Lima Barreto, Irmandade de São Benedito, The London Oratory. Tudo isso são apenas indícios. Nós precisamos levar em conta que o mestre nasceu em 1914, isso é, apenas 25, 26 anos depois da abolição da escravatura e proclamação da República. Veio de Guaratinguetá para o Rio de Janeiro para fazer a Faculdade Nacional de Direito por ocasião da Revolução de 30. Aí está Chico. Pertenceu, portanto, àquela geração brasileira, àquela geração de intelectuais brasileiros que, nascida já no decorrer da Primeira República e que, portanto, não devia mais nada ao antigo regime imperial e que incorporou à perfeição aquele sopro de radicalismo intelectual de que nos fala Antônio Cândido. Tal sopro de radicalismo intelectual veio à luz com a Revolução de 30 e, apesar de todos os pesares, inaugurou, sem dúvida, um novo Brasil. Mestre Antônio Cândido refere-se especificamente a Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, a Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, e a Caio Prado Júnior, com Formação do Brasil Contemporâneo. Para nós, recorda Antônio Cândido, os três autores citados foram trazendo elementos de uma visão do Brasil que parecia adequar-se ao nosso ponto de vista. Traziam a denúncia do preconceito de raça, vejam bem, a valorização do elemento negro, a crítica dos fundamentos patriarcais e agrários do Brasil. Isso era Chico, isso é a obra de Chico. Não há como negar que a chamada Revolução de 30 foi um dos períodos mais ricos e fecundos da cultura brasileira. É a hora dos grandes balanços, é a hora dos grandes ensaios de interpretação do Brasil. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, sim, mas também, no mesmo nível de excelência, senhor presidente, Gilberto Amado, Otávio Tarquínio de Souza, Afonso Arinos de Melo Franco, Viana Mug, Barbosa Lima Sobrinho, Luiz Viana Filho, Hermes Lima e, last but not least, Francisco de Assis Barbosa. Ao tempo da Assembleia Nacional Constituinte, entre 33 e 34, o jovem Francisco de Assis Barbosa, além de estudar direito, também trabalhou na
Secretaria da Bancada Paulista de São Paulo Unido, aquela coisa da Guerra de São Paulo, entidade com sede no Rio de Janeiro, que procurava dar apoio político aos representantes paulistas. Para o jovem Francisco, então com apenas 19 anos, aquele trabalho representou uma experiência única, sobretudo pelos contatos humanos e acadêmicos. O escritório era chefiado, para começar, por Antônio Alcântara Machado, uma das grandes admirações do Chico, que ele publicou depois, mais tarde, as obras completas. Data daí também a sua amizade com Gilberto Freire. O encontro com Gilberto Freire foi definidor. O jovem estudante passou a fazer também pesquisa histórica para o colega pernambucano, que acabara de publicar Casa Grande e Senzala. E, segundo Francisco de Assis Barbosa confessava com orgulho, foi com Gilberto Freire que ele aprendeu a frequentar arquivos e pesquisar diretamente nas fontes. Uma excelente introdução, senhor presidente, ao ofício de historiador. Além de fazer pesquisa, Francisco de Assis Barbosa foi um dos principais jornalistas do seu tempo. Principais. Desde a década de 1930, ele trabalhou em praticamente todos os jornais do país. Suas reportagens na famosa revista Diretrizes de Samuel Weiner marcaram época. E até hoje podem ser lidas como verdadeiros documentos históricos. Precisava ser recolhido todo esse material. Basta lembrar que Chico foi um dos primeiros repórteres a subir no Morro da Mangueira, em 1941, sendo recebido pelo jovem Cartola e pelo inesquecível Zé com Fome. Então, um simples bombeiro hidráulico. Cartola e outros rapazes da ala dos compositores desceram ao pé do morro para receber a comitiva ilustre. O morro não tinha água nem luz. Além de Francisco de Assis Barbosa, que era o repórter, lá estavam Samuel Weiner, que era o dono da revista, o maestro Villa-Lobos e o colega de Villa-Lobos, o grande músico norte-americano, Aaron Copland. A batucada do morro impressionou de veras o maestro Copland, que, entusiasmado com o que acabara de ver, classificou o nosso samba como, segundo ele, uma espécie de jazz primitivo. Uma espécie de jazz bastante primitivo. A escola de samba, a Estação Primeira, contava, então, com apenas 120 sócios, mais ou menos. O morro sofria já fortes ameaças, não de remoção, como se fala hoje, mas de expulsão pura e simples. E muita gente estava já procurando outros lugares para morar, daí a baixa nos frequentadores da escola de samba. Eram 120 sócios naquela época. Cartola, em particular, se mostrava preocupado com a sobrevivência, não apenas da favela, mas do próprio samba como gênero musical. Acabando o samba, acabando o morro, o samba também acaba, explicava ele para o repórter. E enquanto isso, Mr. Copland caiu no samba, o que valorizou bastante o nosso Morro da Mangueira. Em 1942, paralelamente ao trabalho do jornal, o jovem Francisco procurou equilibrar as contas, entrando também para o recém-criado Instituto Nacional do Livro, INL, dirigido pelo poeta Augusto Maia, que ele conhecia da boemia do Bar Recreio, na Praça José de Alencar, ali no Flamengo. Hoje isso tudo veio abaixo, não existe mais nada disso. Mas era lá que se reunia a turma modernista, a turma de modernistas gaúchos, todos os sábados, para muito papo sobre literatura e memoráveis rodadas de chope, amontoando os cartões sobre a mesa. Francisco
mal podia imaginar que alguns anos depois sucederia Maia na Academia Brasileira de Letras. O trabalho no INL, senhor presidente, era sem dúvida um dos mais agitados. Nós podemos imaginar a cena na mesma sala improvisada de repartição recém-criada, de um lado, Sérgio Buarque de Holanda, sempre brincalhão, com a mesa atulhada de livros e papéis, e já com as ideias de raízes do Brasil. Na mesa em frente, José Honório Rodrigues, sempre caladão, muito zangado, muito sério, mergulhado na feitura do seu primeiro livro, uma completa e alentada e interminável bibliografia sobre o domínio holandês no Brasil. Na mesa ao lado, já pensando em carnaval, Eneida e Francisco de Assis Barbosa lendo e conferindo as provas dos primeiros volumes da Biblioteca Popular Brasileira. Falamos do sopro de radicalismo intelectual que impulsionou essa geração de intelectuais. Outro momento importante, impulsionado pelo mesmo sopro de radicalismo, foi a criação da Associação Brasileira de Escritores, o que não existia até então, a organização civil que pôs em xeque e precipitou o declínio do Estado Novo. À frente disso estava Francisco de Assis Barbosa. A criação da Associação Brasileira de Escritores foi ideia inicial de Oswald de Andrade, mas ele veio para o Rio para convidar Manuel Bandeira, que era o sujeito que tinha mais prestígio da turma, para, exatamente com seu prestígio, chefiar a nova sociedade. Mas isso foi difícil de convencer Bandeira. Bandeira gostava mais de poesia do que de política e, de tão pressionado, estabeleceu como condição sine qua non para aceitar a presidência que Chico Barbosa, o seu amigo, fosse o primeiro secretário. Assim criou-se, em 1942, a Associação Brasileira de Escritores. E a reunião, senhor presidente, inaugural aconteceu exatamente aqui na sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, alguns andares abaixo, no antigo Silogeu. Em 1945, em plena ditadura Vargas, o secretário Francisco de Assis Barbosa, com o beneplácito do presidente Manuel Bandeira, articulou e teve atuação destacada na organização do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo e considerado historicamente como a primeira reação efetiva da sociedade contra o Estado Novo, o marco inicial da dissolução da ditadura Vargas. A liderança de Francisco de Assis Barbosa foi perfeitamente reconhecida pelos contemporâneos. Para garantir a legitimidade, que era uma coisa perigosa reunir todos os escritores, para garantir a legitimidade das reuniões, Chico fazia chamada todos os dias. Não era aqui, igual aqui que vocês simplesmente entraram, não. Tinha que fazer a chamada para todos estarem presentes, conscientes do que ia ser resolvido naquela. E lá estava ele sempre visível e atuante, como escreveu lá Otto Lara Rezende, que também estava presente. E também Marques Rebelo reconheceu a importante contribuição do nosso homenageado de hoje. O primeiro Congresso Brasileiro de Escritores foi regado com o vosso suor, lembrou ele em momento solene, apontando para o Chico de Assis Barbosa. O Congresso reuniu pela primeira vez centenas de escritores, representantes da intelectualidade de todo o Brasil. A ideia de Francisco Barbosa era justamente unir os escritores liberais, que até então apoiavam Vargas, e os escritores comunistas contra a ditadura Vargas. E a estratégia deu certo. Depois de muito debate, foi aprovada uma declaração de princípios cobrando, entre outros pontos, completa liberdade de expressão e eleições diretas para presidente da República. A ditadura Vargas começou a ruir naquela reunião.
não podemos encerrar esta homenagem sem dizer pelo menos algumas palavras sobre as duas realizações mais importantes de Francisco de Assis Barbosa. A primeira, no campo da literatura e da historiografia, que já foi bastante tocada aqui, A Vida de Lima Barreto, esse livro é absolutamente exemplar. A segunda, no campo institucional, a criação e consolidação do Centro de Estudos Históricos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Não é preciso insistir que A Vida de Lima Barreto, o livro publicado em 1952, retirou o grande escritor negro do esquecimento a que fora relegado pelo preconceito racial. Trata-se de obra clássica, jamais superada em elegância, em precisão e em profundidade analítica. Francisco Barbosa foi, sem dúvida, um grande mestre e, na minha opinião, sua obra forma ao lado dos grandes livros de Gilberto e Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Paulo Rouanet lembrou a misteriosa relação que se estabelece entre Chico Barbosa e Lima Barreto. Isso é verdade. Apesar de tudo que porventura os pudesse separar. Para Wilson Martins, a integração simpática, senhor presidente, a integração simpática entre biógrafo e biografado chega ao ponto de podermos ler A Vida de Lima Barreto não apenas como um trabalho de pesquisa de Francisco de Assis Barbosa, mas como, aspas, como o romance negro de que Lima Barreto foi protagonista e até como o romance virtual que ele, Lima Barreto, poderia ter escrito para completar a galeria dos seus figurantes paradigmáticos. De ordinário tão comedido nas suas afirmações, Wilson Martins parece defender aqui uma integração ou uma incorporação quase que total do biografado pelo biógrafo. Aspas. Sem nada a perder do seu caráter historiográfico e crítico, Francisco de Assis Barbosa escreveu qualquer coisa como o romance dostoiévskiano de Lima Barreto, o romance que ele próprio, Lima Barreto, poderia ter escrito e para o qual era o herói predestinado. Isso não se pode fazer maior elogio de uma biografia. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, eu não poderia terminar essa modesta exposição sem dizer uma última palavra sobre a contribuição de Francisco de Assis Barbosa no campo institucional da pesquisa. Em 1977, a convite de Américo Lacombe, ingressou na Fundação Casa de Rui Barbosa, como já foi levantado aqui, onde criou o Centro de Estudos Históricos, sua grande contribuição para a institucionalização da pesquisa histórica no Brasil. Isso não existia antes. E não existiam também linhas de financiamento. Ao mesmo tempo que estimula a pesquisa, Chico consegue superar a falta crônica de verbas para publicações através de um bem articulado programa, só ele sabia fazer essas coisas, um bem articulado programa de convênios com outras instituições, como o Conselho Federal de Cultura, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Ministério da Justiça, resultando dessa estratégia simples, dezenas de livros publicados, documentos inéditos e importantíssimas análises historiográficas. Com o Conselho Federal de Cultura, publicou, por exemplo, o volume Propaganda Republicana, um levantamento precioso dos discursos, manifestos e artigos de Silva Jardim. Até então não se tinha feito isso.
o grande propagandista da República, com introdução e notas de Barbosa Lima Sobrinho. Isso no ano seguinte a que ele entrou na casa de Rui Barbosa. Com a Câmara dos Deputados, publicou um levantamento absolutamente completo, em 5 volumes, sobre a participação política do clero, desde a independência até a proclamação da República, uma pesquisa realizada sobre pelos 2 maiores especialistas na época, sob a direção exatamente de Américo Lacombe e padre Fernando Antônio Dávila. Bastos Dávila. Bastos Dávila. Muito obrigado. Com o apoio do Senado Federal, coordenou 2 coleções de documentos históricos devidamente anotadas e contextualizadas por especialistas. A coleção Ação e Pensamento da República, com 23 volumes publicados, e a coleção Bernardo Pereira de Vasconcelos, com outros 11 volumes publicados. Com o apoio do Ministério da Justiça, publicou o que pode ser considerado até hoje como o estudo mais completo sobre o polêmico ato de Rui Barbosa, a chamada questão da queima dos arquivos da escravidão, como se existissem esses arquivos. Trabalho que tive a honra de participar ao seu lado, e de Américo Jacobina Lacombe, outra figura absolutamente excepcional. Assim foi Francisco de Assis Barbosa, um trabalhador incansável. Ele tinha orgulho de chegar todos os dias às 8 horas da manhã. Ele constrangia a gente, ele era o chefe, ele chegava primeiro. Um intelectual fascinante que eu tive a honra de conhecer e trabalhar junto. Dele guardo uma lembrança muito especial de amigo mais velho e de conselheiro. Um professor, um companheiro, como ele costumava dizer, um grande mestre que escrevia e se vestia de maneira sempre correta, sempre nos trinques, com sua gravata borboleta, com seu boné de operário inglês, com sua elegância britânica, em todos os sentidos. Um historiador excepcional por suas qualidades humanas e acadêmicas. Então, hoje, senhor presidente, quando comemoramos o seu centenário, nós precisamos dizer, com todas as letras, que Francisco de Assis Barbosa não deixou apenas saudade. Ele deixou um claro na história e na cultura brasileira. Muito obrigado. Senhoras e meus senhores, não é preciso que eu ressalte a qualidade das exposições que aqui ouvimos, cada uma abordando um aspecto dessa personalidade tão disfarçadamente complexa como foi a de Francisco Assis Barbosa. Debaixo da sua modéstia, da sua simplicidade, era um admirável pesquisador, um admirável historiador, um criador de cultura, um criador de instituições, como acabamos de ver. E eu me congratulo com os 3 participantes desta mesa na evocação desta figura, que para muitos é uma figura inteiramente secundária, da qual não mais se fala, mas que deixou uma marca profunda na cultura brasileira e que, como marcou muito bem Eduardo, é um produto daquele sopro radical dos anos 30, que esperamos não esteja inteiramente morto e que reviva a qualquer momento. E eu queria frisar um pouco 2 coisas, aliás, na fala
do professor Veneu, quando ele menciona o conflito possível entre geografia e história, por uma admirável coincidência. Antes de vir para este plenário, eu conversava com o historiador Carlos Vers, aqui presente, com outro historiador, Tasso Fragoso, sobre uma biografia que acaba de sair do governador Carlos Lacerda, que deseja ser histórica e, ao mesmo tempo, deseja ser uma ficção. De modo que desse hibridismo não resultou, na minha modesta opinião, uma obra respeitável. Saiu um híbrido, uma mistura absolutamente incompatível com a figura do biografado, embora se trate, o autor, de um parente próximo de Lacerda, tá? Mas espero que na outra vida não seja cobrado pelo avô, que não era de brincadeira. E queria ainda mencionar aqui o que foi frisado pelos 3 conferencistas, essa identidade de Francisco Assis Barbosa com o seu biografado. Identidade que cresce à medida que se lê a admirável história de vida, a história de Lima Barreto. Queria mencionar um fato curioso. Eu me recordo sempre de Francisco Assis Barbosa num recanto do cemitério São João Batista. Não que ele esteja sepultado ali, mas porque, quando passo ali, forçado por essas peregrinações obrigatórias que nós temos que realizar, eu encontro um túmulo com um medalhão de bronze, se não me engano, de Bernardelli. Túmulo, aliás, vandalizado, como tantos outros no cemitério São João Batista, não é? E vejo nesse túmulo uma inscrição: a Lima Barreto, seu pai. Dizer que o pai de Lima Barreto, aqui evocado, João Henrique, sobreviveu ao filho a ponto de sepultá-lo. É o capítulo final dessa tragédia que aqui nos foi evocada por 2 conferencistas e que marca a vida de Lima Barreto, uma das raras vidas trágicas da literatura brasileira. E esta tragédia está marcada exemplarmente na biografia de Francisco Assis Barbosa. Agradeço, portanto, aos 3 participantes, aos quais eu devo, por uma exigência protocolar, transmitir, passar um diploma, não sabe? Que, evidentemente, não está à altura do talento das exposições, né? Mas que marca um momento de convívio intelectual extremamente criativo e do qual eles tiveram enorme responsabilidade. E com isto, meus amigos, eu queria abrir ao plenário, a quem quiser usar da palavra, a professora Sibeli de Ipanema, por favor. Aproveitando-me da informalidade que o nosso querido amigo Zé Arthur Rios, no exercício da presidência, nos concedeu, depois das 3 brilhantes exposições, eu queria trazer só algumas achegas à biografia do nosso querido ex-consórcio, Francisco Assis Barbosa, que são as seguintes. Ele também, durante o 4º centenário do Rio de Janeiro, em 1965, ele comandou um suplemento do Jornal do Brasil chamado 400 Anos Memoráveis, onde ele reuniu depoimentos de vários especialistas. Um deles, Marcelo de Ipanema, falou sobre a imprensa no Rio de Janeiro entre 1808 e 1965. Por outro lado, eu, como consumidora da biografia de Lima Barreto, por força da minha história da Ilha do Governador, temos aqui o Eduardo, foi meu colega de moradia na Ilha do Governador, ele nos abandonou, mas eu continuo lá. Então, eu sou uma consumidora da biografia do Lima Barreto e ao li muita coisa mesmo, na
no trabalho de Francisco de Assis Barbosa. Porque o Lima Barreto morou lá na ilha, seu pai, João Henrique de Lima Barreto, foi administrador das colônias de alienados. Ele morou lá, num sítio no Carico, há um busto de Lima Barreto lá na Ilha do Governador. E uma coisa curiosa que, infelizmente, Chico Barbosa não pôde assistir. Ele morreu em 91, né? Segundo ouvi. 10 anos depois, em 2001, um rapaz que teve contato comigo, pediu informações sobre Lima Barreto, etc., um rapaz localizou a casa do Lima Barreto, a casa em que ele viveu lá na ilha, que está dentro de uma área da aeronáutica. Então, houve uma solenidade, com direito à placa, cordinha puxando a cortininha. Eu estive presente, eu e o rapaz. Havia também um descendente do Francisco Barbosa. E, então, essa nova recordação do Lima Barreto e a sua ligação com Francisco de Assis Barbosa na Ilha do Governador. Outra coisa, ele era tão ligado, todo mundo sabe disso e foi reforçado, era tão ligado ao biografado que, para tomar posse na Academia Brasileira de Letras, ele escolheu a data do aniversário de Lima Barreto, que é 13 de maio, que foi, aliás, ontem, não é? Ontem, 13 de maio, a senhora confirma, né? Eu também estive lá, foi uma grande honra assistir a posse do Chico Barbosa na Academia. Agora, outra coisa também, o Eduardo lembrou-se que ele era de Guaratinguetá. Então, uma curiosidade ligada a Guaratinguetá e ao Instituto Histórico, que também lembro aqui. E em Guaratinguetá, que é uma cidade do Vale do Paraíba, foi aqui reforçado pelo nosso amigo, em Guaratinguetá nasceram Chico Barbosa, que está fazendo centenário em 1914, em 2014. A Lucinda Coelho, de Guaratinguetá, nasceu em 1918. E o Homero Sena, que nasceu em 19. Quer dizer, são 3 sócios do IHGB, 3 sócios efetivos, atuantes, grandes trabalhadores. São 3 sócios, todos nascidos na cidade de Guaratinguetá. É uma pequena curiosidade que iria acrescentar depois das 3 brilhantíssimas exposições que acabamos de ouvir. Muito obrigada e obrigada a vocês. É só falar da minha satisfação de ouvir vocês. Realmente, cada um trouxe uma memória, um registro que retrata bem quem conheceu Francisco de Assis Barbosa. Eu não tive essa sorte de conviver com ele, mas eu era aluna de pós-graduação no final dos anos 60, na USP, orientada pelo Sérgio Buarque de Holanda, e que trazia pessoas para debater com os alunos. Caio Prado e o Francisco de Assis Barbosa, que encantou a todos pela informalidade, pela forma com que tratava a história, não com aquele formalismo didático que nos impressionou bastante. Eu acho que ele foi 2 ou 3 vezes em 2 anos de curso. E a primeira vez que eu participei aqui do Instituto de um ato, de uma solenidade, foi no centenário da abolição da escravatura, em que eu fazia uma palestra e ele era o debatedor. Então, não preciso dizer mais nada da minha satisfação de ouvi-lo aqui. E registrar a admiração do Sérgio Buarque com o Francisco de Assis Barbosa. O Sérgio era não era formal, também era informal, mas ele tinha uma intimidade e a discussão entre eles sobre história era tão rica e ao mesmo tempo leve que me marcou sempre. Hoje lembrei bastante. Eu queria ressaltar também, já que houve essa abertura, que esse sopro de radicalismo intelectual que eu tentei apontar na
nas posições e na obra do Chico de Assis Barbosa, do nosso homenageado, pertence a toda uma geração. Nós estamos, são todos de 1914, nós estamos também com o centenário do Caymmi, que colocou o negro na música popular brasileira de uma forma verdadeira. Francisco de Assis Barbosa, com a sua grande obra sobre o escritor Lima Barreto, e também o centenário de Abdias do Nascimento. Eram todos colegas, essa turma realmente brilhante de 1914. Se alguém quer fazer ainda alguma pergunta aos conferencistas, se ninguém quer formular nenhuma pergunta, eu vou encerrar esta sessão, lembrando ao Eduardo Silva que ele acendeu aqui uma esperança, porque ele sabe muito bem do dito que o Espírito sopra onde quer. Então, esperemos que o Espírito que soprou nos anos 30 volte a soprar neste nosso angustiado e um tanto desiludido Brasil. Muito obrigado pela presença, muito grato aos parentes de Francisco Assis Barbosa, especialmente a senhora aqui presente, e quero dizer que há um modesto cafezinho servido no terraço e todos estão a ele convidados. Muito obrigado, portanto, e também aqui aos conferencistas, a minha gratidão e o enorme prazer intelectual que tive ouvindo as contribuições de cada um. Muito grato a vocês.